Estamos de volta e hoje o nosso tema é o benefício das atividades físicas para uma alimentação saudável. E nós estamos aqui hoje com o médico Lucas Penchel. E, doutor Lucas, queria saber então, o Rafael falou anteriormente uma coisa super importante que é passar pelo médico, fazer um check-up. Hoje em dia, muitas academias, quando a gente entra, o mesmo personal, você só faz uma avaliação, né? Por que hoje em dia já não se pede mais para ir ao médico? Já não é mais tão importante? O que aconteceu? Existem aquelas doenças ocultas, silenciosas, onde muitas vezes os sintomas não são perceptíveis por aquela pessoa, até mesmo por uma avaliação mais simples. Hipertensão pode ser uma delas, arritmia pode ser uma delas, insuficiência cardíaca, algum problema respiratório. Essa avaliação simples que antecede a atividade física é justamente para avaliar a capacidade aeróbica da pessoa, para ver quanto que ela consegue ir, em qual intensidade ela consegue ir e se está apta ou não à atividade física. É comum a gente ver as pessoas fazendo uma caminhada numa esteira, por exemplo, e ficando tonta, às vezes cai da esteira, em outros casos tem alguma dor em articulação, já teve tendinite, já teve um problema em menisco e quando começa a exercitar tem aquilo novamente. Algumas pessoas têm problemas respiratórios, o qual já está acostumada com aquilo, mas ela não acha que é doença. Então essa simples avaliação que um clínico geral mesmo pode fazer é para descartar problema de coração, problema de pressão e falar, olha, você está ótimo, ótima e pode exercitar. E tem pessoas que às vezes têm um problema com o joelho, coluna, não pode fazer também um exercício de alto impacto e eu já vi, inclusive, alguns personal trainers personagens falando isso, né? Poxa, você não pode fazer um exercício de alto impacto, um agachamento, por exemplo, né? Flexão, mas você pode fazer outras atividades aqui comigo para compensar, né? Nesse caso, o senhor vê também, pelos pacientes que chegam no seu consultório, pessoas que às vezes vão para o profissional, fazem essa atividade sem poder, né, mal informadas a respeito disso e depois o dano é muito maior? Consertar isso é muito mais difícil, né? Com certeza. Algumas pessoas sedentárias começam a fazer atividade física. Eu disse anteriormente que isso pode viciar. É muito comum observar isso, por exemplo, nos praticantes de corrida e crossfit. Eles começam a viciar, têm uma competitividade, porque os resultados são cada vez melhores. Mas eles não colocam um limite para intensidade, para execução, não colocam um horário para descansar e por conta disso pode vir uma lesão. E vindo essa lesão, ela além de ter um inconveniente de sentir dor, procurar um médico, em alguns casos cirurgia, etc., ela vai parar de exercitar. Então ela vai tirar um lazer dela. Com uma avaliação prévia, para atividade física, né? Pode corrigir alguma coisa em pisada que tem ou corrigir uma possível lesão que a pessoa poderia enfrentar no futuro. Então, é de extrema importância fazer essa avaliação de rotina para a pessoa exercitar sem adquirir nenhum problema. Ou até mesmo ter uma atividade física complementar, por exemplo, no caso de quem corre, uma musculação ajuda a manter essa pessoa mais firme, mais imune a lesões? Com certeza, tanto o Pilates como a musculação, o RPG, atividades com a fisioterapia, com o educador físico, fortalece alguns grupos musculares que precisam estar muito bem preparados para a pessoa ter um potencial na sua atividade física principal. Exemplo, um jogador de futebol, ele não fica só no campo. Às vezes ele treina na areia, às vezes ele treina na piscina, para justamente fortalecer fraquezas que poderiam potencializar em uma lesão futura. Então, é preventivo para lesões. E a alimentação? Como fazer essa alimentação pré-treino? Em alguns casos, até durante o treino é necessário, né, ter uma suplementação e depois do treino. Como que é isso? Quando a gente fala treino, imagina-se muito o atleta, né? Mas todo mundo que passa por uma atividade física, seja uma caminhada, até mesmo um pilates, precisa estar forradinho, preparado antes, né? Como que é a orientação nesses casos? Não existe uma regra muito individual. Antigamente tinha aquela questão de 3 em 3 horas, tem que comer isso de manhã, à noite. A nutrição evolui, a medicina evolui e novas áreas chamadas nutrigenética e nutrigenômica têm mostrado que aquela alimentação ela precisa ser individualizada. Até mesmo em irmãos gêmeos idênticos,
Um precisa comer uma coisa, outro muitas vezes precisa comer outra. Para você ter ideia, eu atendo atletas profissionais e amadores. E atletas de um mesmo time de futebol, até aqui de Minas Gerais, um joga na lateral, corre mais. Ele precisa de um aporte de carboidrato, de proteína diferente. De um zagueiro que às vezes necessita de mais força do que corrida. Diferente de um nadador, de um atleta de UFC. Mas, falando de modo geral, para quem deseja melhorar a sua performance, alimentar preferencialmente de substrato energético antes do treino. Ou seja, alguma fonte de gordura ou carboidrato. Para quem deseja ganho de massa magra, associar essa fonte de energia com proteína. Seja proteína animal ou vegetal. Animal a gente tem ovos, frango, carne de boi, carne de porco. Vegetal tem os cogumelos, tofu, shimeji, shiitake, lentilha, feijão. Então, fazer essa combinação de energia com proteína. Para quem deseja emagrecer, tomar cuidado muito com a última refeição, tentando anteceder ela das 8 horas da noite. E, se possível, reduzir um pouco a quantidade de carboidrato ingerida durante o dia. Por isso, a necessidade de acompanhar um nutricionista, porque quem pesa 70 quilos e tem 1,70 m é uma dieta. Para quem é homem com esses valores é uma dieta, para quem é mulher com esses valores é uma dieta. Para quem tem 30 anos é uma, para quem tem 60 anos é outra. Então tem essa individualidade que só dentro do consultório é possível determinar. O senhor falou aí, gordura e carboidrato, os olhos já brilham, né? Mas que tipo de gordura e que tipo de carboidrato? Quando a gente fala carboidrato, tem o simples e o complexo. O simples é que tem alto índice glicêmico. O que é isso? É tudo que a gente ingere e faz a glicose subir muito rápido. Né? Às vezes as pessoas estão passando mal e falam assim, coloca um açúcar na língua. É um carboidrato simples. Aí a gente coloca chocolate, doce, sorvete, biscoitos recheados, enfim. Esses realmente a gente tem que evitar. Quanto aos complexos, aí entra batata doce, arroz, etc. Depende da quantidade do momento. Mas a gente não precisa demonizar isso, porque hoje em dia está muito em moda o jejum intermitente, que é bom, é saudável. Como que é? Jejum intermitente. Mas como que O jejum funciona? intermitente é justamente o contrário de dieta. É a quantidade de horas que você consegue ficar sem comer. E o jejum mínimo é de 12 horas, que pode se estender por muitas e muitas horas, até mesmo um dia, 2 dias, ou até mais. Existem motivos religiosos, motivos dietéticos para tratamento de doenças, mas não serve para todo mundo. Tem pessoas, por exemplo, que exercitam muito, de repente não tem indicação. Pessoas com hipotireoidismo, geralmente não tem indicação. Pessoas que têm pouca massa magra também não tem indicação. Mas para obesidade, triglicérides alto, colesterol, gordura no fígado, pode ajudar muito. Aí eu volto à questão da individualidade. Voltando aos carboidratos, a gente não pode demonizar, porque hoje as pessoas têm ficado muito restritas e quando fica muito restrita de carboidrato, em alguns casos, a performance mental diminui. A concentração piora, a pessoa começa a bocejar durante o período da tarde, durante o período da manhã, e aí o rendimento e a produtividade caem. Então é preciso mensurar e avaliar os momentos certos para comer carboidrato e a quantidade. Porque a diferença entre veneno e poção mágica está na dose. Muito carboidrato é problema, pouco também. Já vi acontecer em casos de grupos de pessoas que treinam juntas, por exemplo, compartilhamento de fotos. Hoje isso é muito comum, né? E aí as pessoas estavam compartilhando no prato, às vezes tinham 4 alimentos diferentes. E alguém virou e falou assim, não, gente, tem que ser só 3. Mas aí não contempla todos os grupos alimentares, né? Como fazer esse prato equilibrado? Nós temos que pensar na alimentação feita durante todo o dia. Muitas vezes tem um café mais pobre, mas em alguns casos a pessoa compensa no almoço e assim no jantar. O que importa é que a pessoa deve consumir aí de 3 a 5 frutas por dia. Isso aqui a OMS preconiza. Mas existem pessoas que não conseguem ingerir essa quantidade e acabam indo para a cápsula. Tem pessoas que não conseguem absorver. Às vezes tem uma gastrite crônica, toma algum remédio para azia, má digestão, gastrite que também dificulta a absorção. Mas também de modo geral, quanto mais o prato estiver colorido, melhor. Então, brinque aí com essas questões de cores, seja no almoço e no jantar. E nesses intervalos da manhã ou da tarde,
ingerir frutas. Vai ser bom para o intestino, vai ser bom para a imunidade, vai ser bom para as vitaminas e minerais. E quanto mais vitaminas e minerais, unha, cabelo, memória, prevenção de doenças, o corpo vai estar mais blindado. Tá certo. Então, a gente vai assistir agora um guia que foi feito pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, falando das regras, né? O Guia Alimentar do Brasileiro, de 10 regras de alimentação. Vamos ver? 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. É isso. A gente vai comentar esse vídeo, mas é daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo e o De Bem com Você volta já já.